Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ou bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir. Hoje, o convidado é um dos meus melhores amigos. É o cara que puxa o freio quando eu tô acelerado demais. Inclusive, a gente já tava fazendo uma resenha aqui, já tava dando uns puxões de orelha. Thiago Verzin. Se acertei? Ei, não Aê! errei, não errei. Ultramaratonista de longas jornadas aí de corrida, né? O importante é correr devagar e sempre. Devagar e E sim. sempre. Fala aí, Thiago, como que tá a vida de corredor? Antes de Então, começar a puxar meu pé, as piadas internas. ah, então não, Cadu, tá bom, cara, graças a Deus, treinando muito, eu falo pra você, focado, treinando de várias formas, várias situações para ver a, onde eu posso chegar. Esse é Entendi. o meu objetivo, né? Vamos ver onde eu posso, até onde o meu corpo supera devagarinho. E tô feliz de estar aqui, cara. Eu falei, enrolei, me Enrolou, desculpa. é. Não, ele é tão especial que ó, o presente dele é tão diferenciado que nem eu tenho essa aqui ainda. É, só Eu, você eu, tem. Ó, eu, dá uma olhada no modelo vamos, novo. vamos ver aqui, deixa eu abrir fora aqui para não fazer muito barulho. Essa ficou muito louca, velho. O trabalho do Pedrinho, ó. O Pedrinho é sensacional, velho. Aqui, ó, Se quiser mostrar Next. pra câmera, essa daí é o modelo novo. Nem eu tenho essa, Top, hein? você é especial. Muito obrigado. Vou Ah, deixar aqui, ó. pode ficar à vontade. E eu vou pôr minha água nela, só para tomar. E Ih! caramba, eu tenho medo de perguntar as coisas pro Thiago, porque do outro lado vem. Eu não sei o que vem, velho. Não, não. Primeiro vamos falar de corrida, depois. Ah, começa pelo legal primeiro, depois a gente Então fala de tá, corrida. pode conversar então, Não, fica à não, 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 vontade. não, começa pelo corrida, começa pelo corrida. Caramba, Thiago, eu lembro quando eu te conheci, eu trabalhava lá na Decathlon ainda, né? Sim, sim. Você tinha acabado de correr a Y. Foi a Y, Isso, né? isso. Eu tinha feito o 95 da Y. Da 95. Da Y. Mas antes de você chegar nesse universo das ultras maratonas assim, como foi que você começou a correr, cara? Como eu comecei. Assim, eu não posso, falei pra minha esposa que eu não vou me emocionar pela história, né? A minha Porque história. se chorar, eu vou fazer o corte depois, né? É capaz de eu chorar hoje Então, aqui. cara, porque a minha história começou assim, eu tinha, assim, 120 quilos, né? Todo mundo que me Eu conhecia lembro que você sabe, eu me era bem contou assim. gordão, 125 quilos, e tinham várias situações que atrapalhavam de eu fazer qualquer atividade física. E era ela preguiça, vontade de comer muito e não tá nem aí pra nada, que isso era o mais difícil. E nessa intermeio tinha a Caroline Mori. É uma menina que eu conheci nova, ela e os pais. E infelizmente ela. Eu vou tentar falar pausadamente para mim não me emocionar Fica à realmente. vontade. E ela tem. Ela, com 19 anos, infelizmente, foi diagnosticada com câncer no fêmur. No Caramba. joelho dela estava com câncer no osso. E essa situação fez com que ela ficasse um pouco triste tudo. E uma vez eu estava subindo em casa muito rápido, eu moro no prédio e subindo muito rápido, rápido. Quando eu cheguei no apartamento, cara, eu tive quase um teto preto, que a gente fala, tela azul. E eu estava sozinho em casa. Eu abri a porta, deitei no chão, deixei aberta para poder chamar o vizinho se eu passasse mal. Por quê? Eu precisava subir rápido para resolver uma situação, mas não tinha dimensão do meu físico. Então isso meio que fez com que eu parasse e pensasse, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E com o diálogo da Carol, o pai dela, o Marcos, é um cara militar que corria. Fazia as corridas dele lá para treino. Ele era da rota, então ele ia dali da rota lá para o Marte, né, o campo de Marte, e voltava e falava sempre de corrida para mim. E eu falei para ela, falei, Carol, um dia eu vou correr. Cara, ela deu muita risada, falou, jamais, você tem que emagrecer primeiro. Falei, então eu vou emagrecer e vou subir o Pico do Urubu correndo. Ela Caramba. duvidou, cara, demais. Ela falou, não, você não vai fazer. Falei, vou. E você vai fazer o tratamento. Então nós estamos combinados, estamos combinados. E foi, nesse intermeio. E eu fui emagrecendo. Cheguei, aí eu baixei para 80 quilos. Só que eu não estava ainda fisicamente para poder conseguir subir o pico totalmente correndo. E eu fui treinando e fui treinando. E ela, nesse intermeio, operou. E quando ela voltou, ela falou, e o pico, Thiago?
E eu fiquei, cara, o que eu faço? Eu vou ter que subir. E treinando para subir. E, infelizmente, ela teve metástase. Não deu tempo, com 19 anos. É bem E novinho. no último diálogo que eu tive com ela, ela me pediu uma bandeja de cupcake. Que minha madrinha faz uns doces maravilhosos, que até a Vanessa brinca comigo que às vezes eu falo, o doce tá bom. Ela fala, não é o da sua madrinha, porque sempre o da minha madrinha é o melhor. Para mim sempre vai ser o melhor. E ela, e ela pegou e falou para mim, pediu. E eu conversei com o Marcos, como ela não poderia comer doce por causa do tratamento e tudo, o Marcos falou, não, Thiago, traz, pode trazer. Conversei com a Edneia, nós levamos. Só que ela já estava numa situação que ela não conseguia mais deitar. Então ela estava dormindo sentada, ela estava com muita dor, Nossa, já que estava no difícil. pulmão. Estava numa situação muito difícil, até chato, gente, me desculpem, É, mas faz parte dessa história. aí ela veio se encontrar, no entanto que a Vanessa não conseguiu nem entrar no quarto direito, conversou muito rápido e saiu. E nesse aforto, ela veio e me chamou, falou comigo, ô Ti, e as corridas? Eu falei, não, vou correr, vou continuar, você vai para o hospital hoje e você vai continuar. Aí ela falou, ó, promete uma coisa, eu pode falar, você nunca vai parar de correr? Eu falei, nossa, papo aranha, né? Papo torto é esse, Carol? Não, não, promete para mim. Você sempre vai correr cada vez mais, incentivar as pessoas, mostrar da onde você saiu do 120 aonde você chegou. Você é um cara diferente, meu, que todo mundo brinca, zoa com todo mundo. Quem te conhece pessoalmente sabe. Você tem É essa isso cara mesmo. de bravo aí só, mas não é nada. É muito pelo contrário. Eu falei, cara, faço. Ela, então tá combinado? Eu falei, está combinado. E ela, infelizmente, foi pro hospital. Chegando no hospital, acho que ela ficou mais 2 semanas só internada e infelizmente desencarnou com 20 anos. Caramba. E nesse processo eu falei que eu fiz uma promessa para quem já foi, então nunca pode ser quebrada. Então por isso que eu corro cada vez mais, me dedico mais à corrida, incentivo as pessoas. Eu me emociono, eu falo que eu fico feliz com a conquista dos meus amigos. Eu lembro quando você me falou essa Eu história a primeira grito, vez, foi eu foda. grito para os meus amigos, eu falo, por isso que eu falo para as pessoas, às vezes a gente sabe a história do outro através de boca de outros. Só que você não escuta a história que o outro tem que contar. Então escuta, porque eu falo assim, sabe, entrando já pegando esse gancho, cara. As pessoas às vezes não sabem o que você passa, não sabem o que você está passando. E a corrida ensina que você tem que ter a sabedoria. Por isso que eu falo que 1 quilômetro é 1 quilômetro independente da sua velocidade. Se eu fizer 1 quilômetro em 2 minutos e 30, em 3 minutos, é 2 quilômetros. É 1 quilômetro, perdão. Se eu fizer 1 quilômetro em 10 minutos, é 1 quilômetro. Ele não vai deixar de ser 1 quilômetro. Então, a sua conquista é ali, porque a gente não sabe se aquela pessoa fez 1 quilômetro com 15 minutos e agora ela fez com 10 e está feliz. Não sabe que Então, ela venceu, né? isso, ela venceu, ela fez isso por ela. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você faz muitas provas longas, algumas provas tem, as pessoas pegam carona. Meu, deixa. Eu não quero saber. E também vai do caráter de cada um, né? Não me incomoda. A minha filha, ela vai de apoio com a minha esposa dentro do carro. Eu tô ali o tempo todo. Isso é o que importa para mim. Você entendeu? Os meus amigos, quando eu corria as provas, eu ligava para você, Cadu, cheguei, Cadu, consegui. Fazer isso mesmo. Você entendeu? Isso me deixava feliz. Aí as pessoas perguntam, por que eu sou careca se eu não sou careca? É porque eu prometi para Carol que enquanto ela tivesse, eu ia sempre ser careca. E eu sempre vou ser careca. É forte essa história, hein? Você entendeu? Então eu amo essa parte do esporte. Eu amo essa parte de estar aqui. De estar fazendo. Igual eu falo pra você, eu falei que Cadu, por que eu vou lá? Por que eu vou vir aqui, cara? Foi uma luta pra trazer o Thiago aqui. Quem sou eu na fila do pão? Tem uma baita história de inspiração. Sabe? Quem sou eu tipo, quem sou eu na fila, né? Do pão? Quem sou eu, tipo, pra poder fazer isso? Entendeu? Eu tenho, cara, muitas pessoas, tipo, para ajudar. Eu tenho muitas pessoas para auxiliar. Aí eu falei do careca, eu vou tirar agora para mostrar que realmente eu sou careca. Eu sempre vou estar carequinha, né? Sempre eu vou estar fazendo cada ponto, cada situação
para mostrar para as pessoas que não é um jeito meio bruto que nós temos que faz o caráter da gente. Então a corrida, ela me ensinou a ter a disciplina, ela me ensinou a incentivar, ela me ensinou a ter amigos, entendeu? Eu tenho, tipo, a Dani, a Dani é uma música personal da Vanessa, que faz as coisas tudo pra ela ali. Cara, é uma pessoa excelente. É uma pessoa que tá ali, vamos fazer, vamos correr. Eu pego no pé da Vanessa, eu pego, ela pega. Ela tá correndo, Vamos. agora? Isso, não, a Vanessa tá ainda. Ela falou que o bicho da corrida não picou ela. Quando pegar. Já picou a Ângela. Hoje a Ângela já foi pro pico do urubu comigo hoje treinar lá na trilha. Fez o espelho e a onça, hein? Ó, a Ângela fez espelho e onça, né? Qualquer um que faz. Então, eu falo que isso é o bom para mim. Sabe, assim, eu ter o prazer de mostrar para as pessoas que aquilo é o bom. Eu não quero saber de ir lá na frente. Eu acho foda isso aí. Desde quando eu te conheci é assim. Obrigado, mas eu não quero saber de ir lá na frente. De ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o... Cara, eu tenho que fazer isso aí durante a prova. Porque eu treinei para aquilo. Mas na hora do treino, na hora igual nós falamos da resenha, vamos onde dá, vamos fazer o que dá, vamos curtir. Eu não consigo ser assim ainda, né? Tô melhorando devido aos eventos recentes, né? Deu uma melhorada. Mas aí tem outros desafios que estão me desafiando um pouco mais. Mas eu admiro isso, Thiago, você sempre foi assim mesmo, né? Eu lembro quando você correu a Hawaii lá, você levou lá o troféu. E você quando começou a correr, você já foi direto para as ultras? Você não pegou prova de rua assim? Não, foi direto para as montanhas? Não, eu peguei prova de rua. Você peguei teve prova de rua. Sim, eu fiz. No entanto que a minha tatuagem na perna, ela tem todos os KMs, né? Que eu já fiz. Então é 5, 10, 15, e foi indo, 21, 42. Então, até quando eu comecei com esse proposta, essa promessa com a Carol, eu treinei com o Thiago, né? O Thiago é um amigo meu que está nos Estados Unidos, hoje mora lá, né? Aí depois agora ele mudou para Austrália, tudo. E eu comecei com ele. Então eu fazia treino para ser rápido. Eu era velocista. Eu treino para ser rápido. E nesse treino eu fazia 5, 10, 21. 21 era o máximo. Então era 5, 10, 21. 5, 10, 21. E sempre estava treinando para isso. Sempre focado, querendo melhorar nisso. Só que, biologicamente, a gente sabe não sei se eu posso estar falando alguma merda. Pode falar. Alguém pode me ajudar aí se estiver falando falar alguma merda. Depois o povo xinga a gente. Tipo assim, tem diferenças musculares e tipo para velocista, não velocista, para cara de resistência. Não sei se isso é real. E aí eu meu corpo não condizia com aquilo. Eu treinava, chegava, fazia tudo certo bem, mas eu ficava muito dolorido, muitas vezes suplementava, fazia tudo certinho, com um nutricionista acompanhando tudo. E aquilo eu comecei a ter overtraining, né? Que é o machucar muito por treinar, né? Você sabe disso, né, Cadu? Você é experiente disso, eu sou experiente em overtraining, não acredito nisso. Treino de domingo a domingo. Boxe, corrida, natação, bike. Então, e eu machuquei o tornozelo. E aí eu fui conversar com o Urirel, que é um amigo meu de infância, que era ele é treinador de ginástica, onde é hoje? Na Irlanda. Caramba, ele tá na Irlanda treinando as meninas da Irlanda lá de ginástica, e ele me ajudou. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, começa a fazer um treino assim. Aí eu comecei a fazer com ele, não me sentia dolorido, desempenhava uma velocidade melhor e fazia mais longo. Eu falei, ué. E nisso eu comecei, falei, cara, eu quero treinar pro 42. E aí comecei a treinar pro 42. Já tinha feito 21, vários 21. Falei, vou fazer 42. Fiz o 42. E eu consegui bem, eu fiz 3 horas, acho que 40. Primeira maratona. Falei, nossa, fui bem. Foi bem. E gostei daquilo. E ele falou, cara, vamos treinar para mais. E eu comecei a treinar para mais. Aí ele me ajudou a treinar pro 95. Nossa, não, Bertioga Maresias. Bertioga Maresias, que era 75, 75, né? Mas quando era bonitinha lá, completa, que saía de Bertioga e até Maresias certinho. Hoje tá bem zoado. Hoje fica dando volta dentro de Bertioga lá. E aí eu fui bem. Eu fui primeiro eu já corria, e eu fui de apoio do Mahane, o Rogério Mahane, um amigo meu, corre também pra caramba. E eu fui de apoio dele. Ele foi fazer o 75 e eu ia de apoio. Então eu corria uns trechos, voltava pro carro, o trecho. Então, no ano seguinte, falei pra ele, cara, eu vou vir aqui. Ele, não, é isso aí, sozinho vou fazer. E no ano seguinte eu estava lá.
Só que eu já sabia os trechos. Então, como eu já tinha Entendi. passado, eu já tinha mais ou menos a manha. Então, eu fui e fiz todo esse trecho de fui bem. Então, eu falei, nossa, que bom, gostei. E eu comecei a treinar pro 95. 95 da Y ou Da da UAI. Y? Da UAI. Aí eu fui pro 95 da UAI. Aí eu falei assim, cara, agora eu quero fazer inteiro. Ele. Aí fiz o 95 da UAI. Fui bem. Foi essa Fiquei, que pegou pódio lá? fiquei quarto lugar da UAI. Aí, beleza. Fui depois da UAI, comecei a treinar. E desse intermeio da UAI, o Lirel já estava em transição para ir embora. E eu falei, pô, tô sem ninguém. E eu comecei a não procurar, mas falar, eu vou usar o que eu sempre falo, Deus e a espiritualidade sabe o que faz. Eu tô aprendendo isso. Deus, Tá trabalhando. Deus e a espiritualidade sabe o que faz. E eu falei, tranquilo. Falei, vou fazer o meu melhor. E quando chegou lá, eu falei assim, cara, tem que arrumar alguém. E nesse intermeio fui tentando e não conseguia ninguém, não conseguia nada. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou pegar o treino do Lirel e vou tentar fazer a BR, 135 da BR. Essa prova é casca grossa, o pessoal fala, né? Ok. Eu tenho vontade de fazer essa prova. Né? Aí que vai o problema. E eu, fui, achando que era uma UAI. Não estudei a prova, não fiz nada. Já tinha contato de várias pessoas. Já tava inserido ali no meio das outras, Isso, né? já sabia várias, conhecia. Fui um pouco infantil de fazer isso, para não falar moleque, né? Fui moleque e fui querer meter marcha. Quando eu cheguei, cara, nos 15K, o rapaz falou para mim assim, mano, você não vai completar. Eu falei, mano, que é isso, cara? Tô inteiro, 15K. Mas eu falou, você fez muito pouco tempo para chegar aqui. O cara que sempre ganha acabou de passar, não faz 5 minutos e você tá na bota. Eu falei, cara, tô inteiro. Só que ela só foi um pedaço de 15K de asfalto. E aí começava a subida do Deus me livre. Cadu, da subida do Deus me livre, quando eu cheguei em Águas da Prata, eu era outro cara. Eu era Mano, eu tava horrível, eu não aguentava correr, eu não sabia o que eu fazia. Eu, sabe, eu chorava de raiva de mim mesmo. A Vanessa, coitada, tentando me consolar, a Ângela tentando me consolar, o Marcão, meu amigo, que foi um anjo da guarda aí até hoje, nas provas, quando eu corro, pra mim correr, ele é o cara que vai me ajudar. E eu falei, cara, não acredito que eu vou. Não vou abortar, eu vou correr. Baixou o Cadu em mim, eu falei, eu vou porque eu sou. eu vou porque eu sou fera. Por isso que faz cagada. E aí eu Baixou o Cadu nele. corri. Cadu, cheguei no 49, cara. Aí o Marquinho também tava. O velhinho que corre comigo. O velhinho que corre comigo tava. O velhinho, eu fiquei mais preocupado com ele do que comigo, porque voltando assim, entre a subida do Deus me livre e a descida de Águas da Prata, eu passei muito mal. Eu vomitei várias vezes. E só ele estava comigo, porque não tinha um apoio. Então era quase 30 quilômetros sem apoio. Só tava eu e ele. Ele é franzininho, é metade de mim, cara. E imagina como que ele ia tentar me socorrer ou fazer algo. Aí eu falei, Cadu, Marquinho, vamos. Chegando lá, cara, eu passei e falei, eu vou parar. A Vanessa já na hora já tirou o tênis, já não, ele vai parar, tirei tudo. Eu desmaiei sentado, cara. Eu tava muito mal. Frustradíssimo. Aí eu falei, cara, esse é o ponto que eu falo que a gente aprende. Na hora que deu aquele ponto de ir, eu falei, mano, e pior que na BR você tem que devolver o GPS para eles. Eu acho que é o momento mais frustrante você devolver e não pegar medalha, não pegar camiseta de ficha, não pegar nada, porque você não terminou, você não concluiu. Então é foda. Aquilo me doeu, cara, demais. Eu tava extremamente. Voltei de Minas a São Paulo no silêncio, cara. Então, mas aí, ó, foi a mesma situação de quando eu voltei da Colômbia essa medalha. Eu te entendo, cara, é foda essa sensação de impotência. De derrota mesmo, de eu falo, impotência. cara, o que eu fiz comigo mesmo? Mas eu falei, calma que... E a Vanessa brigando comigo, o Marco, pô, você já fez várias provas, uma só tinha que acontecer uma hora, tinha que acontecer, pelo amor de Deus. Mas não nessa, né? Falei, mas não agora. Aí, tudo bem. Aí eu falei, ano que vem eu venho. Ano que vem eu venho. E eu fui no outro ano. Só que eu ainda não estava com agueiros, mas o Lirel me ajudou de longe.
Ah, que legal. Aí ele começou a me ajudar com planilhas de longe, fazendo as coisas. E nesse intermeio, ele tinha uma academia em Brás Cubas, com o irmão. E ele migrou com essa academia para César. Só que a galera que corre era aqui, não ia para lá. E só ia eu. E ele acabou montando uma equipe de corrida lá, porque eu ia, a galera via eu correndo, porque ele passava o treino para mim, e eu fazia os educativos de corrida dentro da academia, ele passava, ele via, tipo, ele era um personal meu ali. Legal. E aí a galera começou a ver e montou uma equipe. No entanto que eu conheci os parças, são vários amigos meus hoje em dia, que tem, vai ter até uma resenha aí dia 16, de fazer isso. Entendi. De ficar nesse mundo de corrida, acabou acontecendo essa amizade. E nesse intermeio do Lirão me mandar, eu falei, eu vou. Só que eu tirei o pé. Falei, eu vou para mim completar. Eu vou para eu completar. Outro Thiago. Aí eu fui. Cheguei no 15 da subida do Deus me livre. Nossa, cara. Descansado. Subi, desci. Agora terminei a prova tranquilaço. E dá-lhe chuva. Foi a prova extrema que mais choveu. O comandante até falou, foi o ano que mais choveu. E agora esse ano também bombou de chuva, os caras estavam falando. E eu falei, cara, beleza. Fiz o que eu queria. Falei, e agora? Eu vou fazer o 235. Nesse intermeio, o Liléo falou, cara, Thiago, tá muito pra mim e eu já tô indo embora. Agora ele realmente, porque ele ficava indo e voltando, né, o irmão, tudo, só que ele foi de vez. E aí eu falei, não, beleza. Aí eu tenho a Morgana, minha amiga, o Caio, o marido dela, o Góis, que é aniversário dele hoje. Parabéns, Góis, feliz aniversário, Góis. O Góis é também um cara top. Falaram, mano, tem a Guerreiros. Não quer ir lá conhecer os caras? Falei, vou, né, mano? Vamos lá ver. E fui no treino da Guerreiros, achei maravilhoso. Falei, nossa, é isso que eu quero. Legal. É isso que eu quero pra mim. E o André, que é o meu treinador hoje, tudo, né? O meu coach lindão, que eu falo que ele é meu coach lindão. Vai ficar gravado vários. Nossa, ele vai vou ficar. Fazer os cortes, ele vai ficar vou marcar muito, eles lá. Ele vai ficar meio bravo, mas beleza, desculpa. E o que acontece? Eu conversei com ele, conversei com o Góis e falei qual que era o meu objetivo. Falei, eu quero fazer o 235. É uma pedrada, hein? E acabar. Eu realmente eu não lembro que posição que eu fiquei, porque eu não sei, eu não ligo. Nossa, cara, eu não ligo, eu não lembro. A Vanessa daqui a pouco me manda uma mensagem falando mas eu não lembro qual que eu fiquei no 235. Mas eu lembro que eu fiz um tempo excelente. Você lembra quanto foi de tempo? Cara, eu acho que foi, eu não lembro. A Vanessa que ela que organiza. Ela que organiza as coisas pra mim, ela que manja. Mas eu sei que eu fui bem, 235 bem pra caramba, e falei, cara, é isso que eu queria. Só que aí eu falei, putz, e agora? Pra onde eu vou? Né? Falei, chega, vou começar a fazer menos e manter o meu físico, o meu corpo. Só que aí a Paula, que organiza o A e tudo, ela falou, ano que vem eu vou fazer a Real Mountain Race, a antiga 300. Você quer participar? Aí eu, não, aí, tem certeza? Eu não quero. Não. E saiu, né? Quero, vou. Vai ser tipo, cara, 300 quilômetros. Outra pedrada. Você fez em quantos dias? Coisa. Eu fiz essa eu decorei, 47 horas e 30 minutos. Nossa. Comendo ali, andando, fazendo igual faz. O Henrique Lobo até é um cara que fico até feliz que ele foi escolhido para aquela corrida do deserto da morte. Backyard. Isso. Não, é a que o Goggins correu lá. É que agora me fugiu uma memória, cara. Mas o cara, ele foi, graças a Deus, ele fez a BR num tempo bom. Foi sorteado semana passada. Putz, fiquei extremamente... Badwater. Fiquei extremamente feliz, cara. Porque é como se fosse a BR do lado do deserto. Cara, eu fiquei extremamente feliz de saber que ele... Cara, fala, mano, eu conheci... Eu vi ele, tipo assim, ele também é da Guerreiros, tudo, né? Um do pessoal da Guerreiro. E eu vi ele lá, cara. Tipo, tava treinando, eu fui com a Romaria, com o pessoal no fim do ano, e eu tava treinando. O pessoal ficava meio doido comigo, porque chegava com o pessoal da Romaria no hotel, eu largava eles e ia treinar. E o pessoal, cara, perguntou pra Vanessa, pra onde ele tá indo? Não, tá indo treinar.
E vai correr agora, vai correr, depois vai pra academia, vai voltar. Mas ele ficou o dia inteiro acordado, andando pra lá e usando. Deixa ele. Deixa ele. E aí eu vi ele em Taubaté, cara, ele mora lá, fiquei extremamente feliz, tirei uma foto, eu tinha visto ele pessoalmente algumas vezes só, mas de longe, assim, no treino, durante as provas, mas não assim de conversar. A gente conversou durante bastante tempo, até atrapalhei o treino, fiz ele andar um pouco na esteira lá, mas é um cara muito legal. Então, voltando a Guerreiros, na hora que eu entrei e falei pro André o que eu queria, do objetivo de 235, ele ficou meio, né, assim, aí beleza, eu consegui, e eu falei, agora eu quero 300. Aí, É muita coisa. Cara, você sabe que vai ser difícil. O treino é ruim, tudo é ruim, depois não adianta reclamar, não vai falar que eu que sou ruim. Eu falei, ok, vamos lá, se pra mim não der, beleza. E na minha opinião, eu falo sempre minha porque é minha, né? Não é do Lobocast, é minha Thiago. Assim, a pessoa que treina, ela sempre vai vencer o talento. Sim, é. Eu acredito nisso também. Isso é óbvio. Porque a pessoa que tem muito talento, ela é meio acomodada. Então, sempre que quem tem o treino vai sempre vencer. Cara, então eu falei, cara, eu tenho que treinar. Porque eu acho que eu não tenho tanto talento. Então eu vou treinar. Uma pedrada dessa. E eu vou treinar. E eu ficava treinando. O André me passava treino. Eu treinava de praticamente domingo a domingo também. Era segunda-feira de folga. Aí dia que semana que era menos treino, que ele dava uma segurada. E treinando. E os treinos eram assim, cara, umas quilometragens não tão altas, porque quem já fez outras provas de ultra já tem a noção de como que é a ultra. Por quê? Para você fazer uma ultramaratona, você tem que treinar muito. Só que se você já fez uma ultra, certos longões, 100 km, não há necessidade. Você só vai desgastar o seu corpo e não vai precisar. Quem nunca fez pode até tentar fazer. Eu não sei se é isso o correto. Mas quem tentar falar ou fazer, o treinador vai dar o correto para você. Então o André me dava treinos que às vezes eram final de semana 40, 50 quilômetros. Aí eu tinha uma festa para ir. Eu ligava pro cara da festa. Beleza, vou sim. Tem chuveiro aí? Tem, por quê? Não, eu posso tomar banho aí? Tem, eu vou treinar, beleza. A Vanessa ia com a minha roupa pra festa, chegava lá, eu treinava. Eu chegava na festa, a Vanessa, cheguei. Beleza. Ia lá, eu tomava banho e ia pra festa. Esse era o meu fim de semana. No entanto que o Jonathan casou ano passado, eu estava em treino já. Eu fui pro casamento dele com a minha mochila de corrida. Aí quando terminou o casamento, terminou a festa, eu falei, Jonathan, onde eu posso me trocar aqui? Aí a menina me ajudou, porque ele estava sentado lá. A menina me ajudou, me troquei, saí, vim. Correndo. Fiz um treino, vim de Arujá, vim para Mogi das Cruzes. Caraca, você entendeu? Aí eu falo que é uma loucura. É uma coisa tipo assim, mas é que você tem que estar meio Mas eu acho que não é loucura, é mentalidade de quem quer alcançar um objetivo. Sim, eu também acho. Mas por isso que eu falo para você que eu não me vejo num patamar de um cara bom. Eu vejo de um cara normal que treina. Eu sou um cara normal que treina. Eu trabalho todos os dias. Eu tenho minha vida familiar. Eu saio. Mas eu treino. Thiago, onde se encaixa isso? Cara, onde eu for, vai ter uma academia. Eu sou igual a você. Te entendo. Entendeu? Então eu falo para as pessoas. Eu não sou... Cara, para mim, igual eu falei, eu posso dar 1000 exemplos aqui. Vai ficar até chato de eu ficar falando nomes, porque eu conheço muita gente desse meio, graças a Deus. Mas eu tenho pessoas que se destacam. O Léo, que é lá de Pernambuco, que correu comigo ombro a ombro essa RMR, ele correu ombro a ombro comigo, cara. Ele era da categoria Survival e eu da categoria com apoio. Eu falei, vamos embora junto? Ele, vamos. Com 30K. Nós terminamos junto a prova. Você entendeu? Correr com o Survivor ainda é legal. E ali foi. Algumas vezes eu falei até pro Fernando, que faz a UAI, que é da Ultra Runners, né? O Fernando, a Paola, conversando com eles, eu falei, cara, às vezes o cara tá no meio do nada e precisa de uma água ou bagulho. Eu não vou negar. Não, Thiago. Beleza? Por quê? O cara é sobrevivente, eu entendo.
Beleza. Mas só que existem situações de emergência no sentido de limpar um ferimento com uma água realmente, porque é um ferimento. Você entendeu? Ele tava com bolhas muito no pé, depois de 200 e poucos, quase a gente chegando. Sendo Survivor é difícil E mesmo, ele cara. tava, mano, assim, ele tava com a mochila dele e cada drop bag ele foi pegando e teve lugares que ele tava lá com a sacola de absorvente. Eu não vou parar, abaixar e ajudar ele a colocar o absorvente no pé. Não tem como. Nós dois tá quebrado no meio do nada. Eu acho Eu que com a lanterninha na cabeça, uma na boca e ajudando, fazendo tudo isso, você entendeu? E é o que acontece. essas provas assim extremas de Survivor, eu acho que foda. Eu não fiz ainda, quero fazer. Não esse ano, E, igual eu falei, mas eu não faço por 2 motivos. tem... Primeiro, eu não tenho coragem, e segundo, a Vanessa não deixa. Então, eu já não tenho esse problema. não, por enquanto. É. Lá ele. Não, 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 não. É que- Mas o que eu quero dizer assim, que essa prova me ensinou muito. Ensinou muito. A gente está chegando porque as largadas são meio que fragmentadas. assim. E dessas largadas fragmentadas, agora a UAI mudou. Eu fiquei feliz por causa disso. Antes a UAI saía todo mundo junto de Passa Quatro e ia parando. Agora tá cada um em Agora cidade, está né? cadenciando. Saiu 235 de Passa Quatro, aí a outra sai de. Aí eu esqueci o nome da cidade. Aí tem a Iuroca, a Esplanada do Gamá, e assim vai saindo. São Lourenço, e vai saindo a galera. E a RMR passa mais ou menos o mesmo trajeto. Quando chega ali nessa região de Passa Quatro, porque ela termina em Passa Quatro. Ela vem lá de Tiradentes e termina em Passa Quatro. É muito. 17 cidades que a gente passa, se eu não me engano. Ela vem pelo caminho real mesmo. A gente vem fazendo. Top. É muito lindo, cara. Quando chega Então, eu estudei a prova com a Vanessa. Com algumas coisas, algumas dúvidas eu tirava com o André, mas mais com a Vanessa assim, sentava. Aí eu sabia, perguntando para as pessoas que fizeram, o Val, que é um cara que, eu vou lembrando o nome, eu vou falando, o Val, que é um cara aqui de Mogi, um ultra excelente também, ele fez ela na época que era 300, não mudou nada, né, só mudou o nome, e ele falou para mim, ele falou, cara, na Serra de Carrancas você tem que chegar antes do meio-dia, porque se você chegar meio-dia você ou vai dar insolação ou vai dar desidratação. Porque são mais ou menos uns 5 km de um platô, cara. Sem nada? Sem nada. E de quartzo. Então aquele quartzo fininho que entra no pé e uma lua para. Eu cheguei lá, era 10h30 da manhã. Eu e o Léo aceleramos para chegar lá 10h30. Então ele tinha algumas dicas de alguma coisa, eu tinha dicas de outras coisas que a gente foi fazendo na convivência e foi fazer isso para chegar lá. E nessas provas foram fazendo. Quando eu terminei, o André falou, tá vendo? Valeu a pena. Vale. Porque vale a pena. Você vê a entrega assim, você entrega um resultado, né? Você se dedicou, eu acho isso incrível. É o que eu tô passando agora no box. Só que eu falei assim, eu pensei e falei, pô, legal. Mas eu treinei para fazer isso. Então eu não queria o troféu de primeiro lugar. Putz, você foi campeão da sua categoria, foi campeão de apoio e o Léo campeão Survivor. Legal. Mas pra gente... Você entregou o resultado. Você entendeu, cara? Mas eu gosto de ser campeão. Claro. Mas essa situação me deixou numa felicidade pelo que eu fiz e deu certo. Thiago, qual é o seu próximo objetivo? Todo mundo me pergunta, cara, não, eu quero treinar. Mas tá com alguma prova em vista agora? Eu vou fazer só Caminho de Minas no fim do ano. 65K. É a do Brant. Do Brant, Do Brant, que é Ricardo, outro né? cara do Gente Ricardo. boa pra caramba ele. Eu fiquei muito triste que eu não consegui fazer no passado, que eu me machuquei. Quando ele fez a primeira edição, ele me chamou pra ir, mas eu não conseguia. Eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, aí eu ia fazer a terceira. Aí eu me machuquei. Eu acho ele muito sensacional. Bem pouco tempo, torci o pé, não ia dar certo. Falei, não vai dar bom, não vai dar bom. E eu não vou. Até falei pra ele, e agora eu vou fazer a inscrição. Aí a galera, que quiser ir fazer ultra... É uma prova legal. Boa 65, vai lá. Ricardo Brant, Caminho de Minas. É excelente a prova. Eu quero excelente, fazer. eu gosto. Só que é outra coisa, não, já vou avisar, né? Não é trilha, tá? É só estradão. Para quem não gosta de estradão, agora quem gosta... Mas é bem organizado, né? Ele é gente boa pra caramba. Cara, ele faz o possível. Toda prova tem a dificuldade. Tudo tem a dificuldade. Nada é mil maravilhas. Nossa, eu já
É o que eu digo, nas As 24 provas, horas vem as pra provas cacete. grandes, às vezes, que tem essas provas muito grandes, com nomes grandes, elas meio que maqueiam certas situações. Então ela maqueia tal coisa, maqueia e acaba ninguém ficando sabendo. Ou, sabe, vem cá, te dou um voo te do ano que vem, acabou. Beleza, beleza, beleza. É, Só que a prova que é menorzinha, daquele cara lá que tá começando e tentando, quem foi numa maior e mais top, aí mas eu acho que essas provas menores entregam mais do que as grandes mesmo. Eu penso a mesma sim, coisa. As, sim. as provas grandes. Não tem, tipo assim, eu falo assim que não tem comparativo financeiro, né? Não existe comparativo de você comparar uma prova grande, de nome grande, com uma prova menorzinha. Porque, cara, os caras estão ganhando muito, estão fazendo, então os caras têm que entregar o bonito Então, para mas eles. eu acho que a prova menor entrega melhor. A prova grande, por ter nome, os caras tem prova aí que já tá fazendo de qualquer jeito, a gente sabe. Sim, então É, eu sou o cara que eu não critico nenhuma nem outra. eu critico as grandes. Eu Não, critico porque. eu não critico porque sabe que eu não E, critico. e vou falar aqui ainda. Tá elitizando a corrida. Estão cobrando Não, valores isso aí tá. absurdos e tá elitizando. Tá tirando corredor bom de prova porque tá ficando muito caro pra uma galerinha que tem mais condições. Eu acho que tem que ser mais democrático. Igual era quando começou, que tá virando moda aí. Então, eu acho que. E outra coisa que eu acho que, por exemplo, para vamos pôr para montanha, tá? Para montanha deveria ter realmente o cuidado. Deveria ter o cuidado para as montanhas, para as trilhas, tudo. Mas estão gourmetizando Também. muito as É. coisas em certos sentidos e estão atrapalhando quem quer treinar, atrapalhando quem não tem condições de pagar um guia, mas tem a condição de correr. Cara, eu vi um. Até quando eu tava com a Bruna ainda. A gente viu uma Com influência quem? com a Bruna. Ai, caramba. Quem é Bruna? Tá bom, Cadu, continua, É, Cadu, deixa, continua, Cadu, deixa, eu, continua. deixa eu voltar ao Deixa a assunto. resenha depois. A gente Tá, tem um vai, tempinho tá, ali ainda pra falar disso. tá bom. A gente viu uma moça que foi fazer a UTMB lá em Paraty. E aí ela reclamou que ela tava numa ultra e não tinha banheiro químico. Ah, vai pro inferno, vai correr rua, desgraça. Você não serve pra ser ultra, não. Você acha? Você Tanto acha? banheiro que tem, fala pra É. ela. Ah, sou mulher. Ah, tá. Então todas as outras mulheres ultramaratonistas do mundo vão ter que ter um banheiro químico lá. Nada contra não, as mulheres, viu? Eu tô defendendo vocês aí que treinam pra caramba, passam por dificuldade, enfrentam as adversidades sozinhas. Aí vem uma princesinha da rua que vai correr montanha, não tinha banheiro lá na UTMB. Ah, vai se lascar, velho. Já fiquei Cara, puto, já. Já é. fiquei puto. A, a, a- sabe assim, cara? É. Tipo, as meninas da Guerreiros, cara, todas. Não falo nem sem se deixar uma pra fora. Pra mim, todas são. Cara. É. Não, pode falar palavrão, Cadu, aqui? Pode, à vontade. Pode. São fodas. Falar igual o Caio, né? É. Bobão. São Ai, fodas, cara. São fora. Principalmente por ser mulher, hormonalmente falando, pro treino de trilha, um treino pesado que é da Guerreiros, um treino que vou falar que eu aprendi muito com eles e os caras é fora da casinha. Góis, quem ajuda lá, André, que ajuda lá, várias outras pessoas, tem a Nutri, a Dani, que é Nutri, tem, vários. Eles são, as mulheres são fora da casinha. legal. Corre muito. Todas, sem exceção. Então, e elas reclamaram já de banheiro químico? Aí, ó. Então. Tem um vídeo, quem puder entrar, quiser entrar na Guerreiros aí, tem ela Guerreiros Trail no Instagram. Você olha lá, tem não sei se tá lá ainda, uns vídeos das meninas descendo na lama pulando. É Peppa Pig, gritando, é Peppa. Meu, Da hora. você tá entendendo a essência do negócio? Cara, não tem que reclamar. E a gente sabe que tem uns caras aí que elitizado que reclama de, nossa, tá com muita lama. É, Nossa, que a trilha aqui é mesmo, tá. ruim. Meu, É a galerinha que deve continuar correndo rua. Eu sempre eu já, falei isso. cara, eu falo assim, eu já convidei várias vezes, mando mensagem mesmo no direct da pessoa. Vem um dia treinar com aqueles, um domingo. Você escolhe o dia que você quiser, o lugar que você quiser. Eu falo com o André, fulano vai vir aqui, beleza. Vai lá. Mas manda pro longão, manda pro curto, não. Então. Pra pessoa, sabe assim,
a gente corre muito em vários lugares, cara. O André, ele... Eu quero fazer um treino com Cara, vocês, né? eu treino no Pico do Urubu aqui faz tempo. No primeiro treino da Guerreiros que eu fui aqui, eu não sabia onde eu tava. Eu tava no Pico do Urubu, cara. Você tá... Sabe assim, do Pico do Urubu. Ah, a Vanessa lembrou do negócio. Reclamações que você falou de gourmetizar. Na 300, quando nós chegamos, todo mundo campeão, tudo. Aí eu voltei no dia seguinte. Fui pro hotel, dormi, voltei no dia seguinte, conversando com a Paola, ela me abraçando, comemorando. Ela falou, pena que o rapaz reclamou lá, né, que a água do rio tava gelada. A gente atravessa um rio, falando, não, você tá brincando. Sério que teve essa reclamação? O cara reclamou pra ela, chamou. Ela não falou, eu perguntei. Fala o nome pra você seguir aqui no Instagram. Não, eu já ia falar dele agora aqui. Vai chorar na rua. Não, o cara falou que a água do Nada rio. contra quem corre A água do rio tava gelada. Aí o que falou que o cara caminhão de gelo caiu lá atrás, você me desculpa, e a água ficou gelada. Nossa, os caras são muito frouxos, velho. Cara, inverno. 6 horas da tarde quando eu passei ali, estava anoitecendo, era 5. Tenho que agradecer a Vanessa sempre, abençoada, que mandou eu ir com a lanterna. Eu não ia nesse trecho com a lanterna, que eu achei que eu ia dar tempo e não deu, ainda bem que eu tava com a lanterna. Frio a água, gelada, passando quase no peito, assim, a água tava. Com a corda, tinha uma corda, você atravessava um rio, cara, não tinha 20, 30 metros. Você atravessava pro outro lado, acabou, era só isso. E o cara reclamou que a água estava gelada. Teve cara que reclamou que... como fala? As condições uma prova que eu fui. Que a condição da água não estava ideal ali para a situação do tem cara. muita cara fresca correndo. E aí o André, ele fala uma coisa... Cada treino da Guerreiros é um aprendizado. Ele sempre faz toda a aula pra gente, subida, descida, técnica disso, daquilo, tudo. E ele sempre dá aulas específicas de várias coisas. E semana passada foi sobre que ele comentou durante a semana sobre a água. Os atletas que correm tudo. A gente pode congelar uma garrafa d'água, mas quanto tempo ela vai durar congelada? No meio da trilha. O quê? Depois você pôs na mochila, pôs nas costas, 1 hora estourando. Eu não vejo sentido também. Aí a água, você tem que acostumar a tomar morna. Porque senão o seu corpo não costuma. Os ingredientes, tudo. Beleza, se você tiver um rio, tiver o comprimidinho certinho para você colocar, para você limpar a água, ou se a água do rio for limpa, você tem uma ciência disso. Ok. Você vai tomar gelada, vai lá na cachoeira, a água é limpa. É que a galera é meio Nutella, né? Então, o que acontece é isso. É o que eu falei, estão indo pessoas da rua. Eu fui numa prova daqui da Itapetí Trail. Essa prova foi legal. Você gostou, Cadu? Dessa prova? Essa prova me quebrou. É que esse ano eu não vou fazer ultra, porque eu tenho umas lutas aí no meio do caminho, mas essa prova eu quero... Mas essa eu vou fazer, porque ela é 30 só, né? Não vai fazer. Eu já falei pra você fazer 8, fica de boa, cara. Faz 8 e vai curtir, cara. Faz 8 e vai curtir. Tá e a pessoa, eu fui fazer 8 com o meu amigo, que depois eu vou falar o nome dele aqui. É um cara maravilhoso e lindo. Lindo. O Alexandre. O Alexandre, cara, a gente foi fazer essa prova. Uma menina passou por ele, viu ele correndo, porque o Alexandre é PCD, pra quem não sabe, né? E ele correndo do jeito dele, tudo, e eu brigando com ele. A pessoa fala, cara, como que... você tá brigando com ele? Eu falei, ele é normal pra mim. Vai, Alexandre, mete marcha, vambora. E a pessoa tava do meu lado, ela tava com uma garrafinha d'água, e eu vi que ela tava com o número do fazer o 14 da Itapetí. Eu falei, cara, ela tá contando com a água da prova. Ok. É colocado a água da prova ali de forma correta e certa. Só que, quanto tempo ela vai demorar para fazer o trecho da onça se ela estiver cansada? São 1,5 km e tanto. Se ela ficar muito calor, uma garrafa não vai adiantar. Então a pessoa tem que ir com o mínimo uma mochila. Só que eu tenho certeza, o que acontece? Que essas pessoas enganam. Tem muito cara que engana. Ele leva a mochila vazia, ou leva com quase nada, ou fala, tô com 2, 3 garrafinhas, tô cheio, e chega na hora... você entendeu? Solta, já dispensa, para ficar mais leve. Eu sou da seguinte opinião. A pessoa tem que suportar a dor dela, com as decisões dela.
tô aprendendo isso. Eu tô muito reflexivo ultimamente, tô muito filosófico. É isso mesmo. Mas assim, se você escolheu ir lá numa prova sem água, cara, acho que a prova não tem obrigação também de ficar. Acho que assim, a pessoa tem que se desafiar, beleza, mas viu no regulamento, tem que levar e não levou, meu, aceita as É. consequências da sua escolha aí, seja feliz, velho. Vai sofrer. Quando eu tava na guerreira e tudo, e uma galera da Guerreiros começou a fazer prova longa, fazer ultra, cara. É. A galera da 300 começou, da Eu 300, ó, quero, é que esse ano eu a não vou fazer galera ultra, né? Eu queria fazer. começou a fazer ultra lá. E os caras, meu, é bom. É, são É bons, bom. né? E, meu, todo mundo, eu falei das meninas e vou falar dos caras. Uhum. Os caras também, mano. Sabe, eu fico orgulhoso, eu vejo assim, eu falo, Da mano, hora. os caras é bom. Eu, sabe, eu vejo ali, eu falo, nossa, tô treinando com os caras que é bom. Com os caras que é, pra mim, meu, fora da casinha. Quer ver? O Thiagão, cara. É. Tronogulu. É. O nome É esquisito. outro também que eu vejo lá no meu Facebook e meu Instagram, não sei falar. Eu até quero Thiago convidar ele pra vir aqui porque eu Tronogulu. acho ele bem Pode, legal. pode chamar, que eu Mas eu acho que não ele vou, vem, cara. não vou falar esse nome. Mano, É. ele é Eu um acho ele, cara que pra mim, ele e a Carol são um é aquele casal casal top, né? competitivo totalmente top, cara. Eu acho isso foda. O cara, Ele é mano, ele é um foda. monstrão, É, fora é. Mas ele é fora do... esse nome eu não vou falar porque eu não vou E, conseguir. e ano passado, quando eu ganhei o 300, eu falei assim, cara, vou tirar um ano sabático. Vou treinar de levinho, academia 2 vezes por semana. Academia eu só ia, cumprimentava os outros, pegava água do bebedouro e saía. Mal treinava. E só fui engordando, só fui engordando. O Thiagão me viu, cara. Ele falou, que é isso aí, mano? Olha o seu tamanho, cara. Vai ficar gordão de novo? Não, mas o cara brigou comigo, cara. É. Ele É brigou sempre comigo, bom ter alguém assim. ele brigou comigo ao vivo e brigou depois comigo pelo online. E ficou pegando no meu pé. Vai voltar a treinar quando? Vai voltar. Aí eu falei, nossa, eu vou voltar a treinar. Eu voltei. Aí agora ele me veio e ele até falou, agora eu não vou deixar mais acontecer isso com você. Não vai tirar mais ano sabático não, mano. Você vai agora, nem que for treinar. Não tem prova? Treina, do mesmo jeito. É, eu penso igual também. Eles gostam de prova, de fazer. Eu não sou muito fã. Não porque eu não gosto da prova, não gosto da vibe. Eu adoro a vibe da prova, tudo. Mas eu acho que se você se inscreve, ferrou, cara. Instintivamente liga uma chave em mim que eu tenho que treinar, eu tenho que focar mais. Então eu prefiro ficar focado no sentido que eu tô aqui. Se por acaso acontecer alguma coisa, eu consigo declinar de não fazer. Do que se eu tiver com inscrição, eu não vou declinar de fazer. Eu vou treinar. Entendi. Independente. O outro exemplo. Eu chegava por treinar pro 300, o que eu fazia? Uma vez. Acho que o André nem sabe. Aí, Agora André, vai ficar saber sabendo. agora. Eu fui com a Vanessa, eu fiz para fazer um teste. Eu acordei, treinei. Fui trabalhar sexta-feira. Aí treinei. Quando eu cheguei, fiquei acordado. Até de noite, meia-noite, 1 hora. Começou a dar sono, eu saí pra correr de novo. Aí aí voltei pra casa. Aí começou a dar sono de novo, saí pra correr de novo. Aí voltei pra casa. Aí sábado amanheceu, comecei a fazer as coisas, não. Fui pra academia, fiz tudo. Aí sábado à noite, Vanessa, vou lá pra sair daqui de Mogi, vou lá pra Luiz Carlos. Ela, eu vou com você. Ela foi me acompanhando de carro, até Luiz Carlos por dentro. Legal. Passei, cheguei lá em Luiz Carlos, vou bater de volta. Bati de volta até Sabaúna. Quando chegou em Sabaúna, ela, vamos pela estradinha, tio, você vai de carro. Aí beleza. Aí entrei no carro, sem dormir. Cheguei em casa. Aí eu fui dormir na noite no sábado, tipo, pra amanhecer o domingo que eu fui dormir. Pra ver quanto que eu aguentava ficar acordado. Aí no dia seguinte eu tava podre, né? No domingo, cavalo velho, né? Onde eu encostava eu dormia. Então, mas eu vi que eu conseguia ter esse pensamento. Então eu treinei essa parte psicológica. Falei, eu consigo ficar acordado à noite. Consigo treinar, consigo me manter. E o André me deu um treino uma vez, cara, de andar 3 horas. Eu lembro, você me falou de ficar cara, andando. andar 3 horas. Fora. Eu não ia conseguir, não. Eu ia correr. Eu tinha vontade de chorar. E, tipo assim, quase que ele falou, vai de chinelo, calça jeans pra não correr. E eu andei, cara. E fui embora. Sentido porra. Fui sair de Mogi, fui embora. Acho que a Vanessa foi me buscar lá, não sei onde. Eu não peguei consigo. O trem. Em Suzano, que eu peguei o trem de volta. Já tava lá em Ferraz. Por porra aqui, né? Fui beirando ali no trem. Rapidinho. Não consigo. Tava chegando em Ferraz já.
Aí, pô, ali, aí peguei um trem. Eu tô com muita vontade de fazer uma ultra esse ano, mas não vai rolar. Né, então, eu vou fazer o 65. Eu espero que o... eu espero que o Renato, que é outro cara da Guerreiros Top, o doutor, todo mundo, mas eu espero que o Renato vai esse ano comigo lá na Caminho de Minas, pra gente fazer uma resenha. Quando que é? É novembro, dia... acho que 2 ou 1 de novembro. Eu lembro que é novembro, acho que é primeiro final de semana de novembro. É, o Ricardo, cara, da Guerreiros também, um advogado, a Camila. São pessoas que, eu falo pra você, agregam, sabe assim? Que legal. São pessoas... O Ricardo, eu lembro que ele também cortou por 3 minutos na La Mission, cara. Nos Sério? 80. 3 minutos. Puta merda. 3 minutos no último corte. Ele não ficou. conseguiu. Cara, aquilo frustrou ele de tal forma também. Eu falei, aí a gente Paranapiacaba conversando nos treinos, a gente ia. Eu lembro que era Paranapiacaba, só tava eu e ele, né? Uma chuva, cara, que a água da mina tava quente. Eu postei um vídeo, quem quiser ver lá no Instagram, eu falo, cara, a água tá quente. A água tava quente, tão frio que tava. E aí a sensação da água quente, né? A água não tava quente. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, vai fragmentando seu tempo. E todo mundo fala, pô, Thiago, como é que você faz? Faz tempo? Eu falei, não faço tempo, eu faço hora. Ah, como assim? Se eu tenho 100 quilômetros para mim correr, eu tenho 100 quilômetros para correr, eu tenho tantos minutos, beleza, eu divido esses 100 quilômetros por hora. Então em 1 hora eu tenho que fazer, no meu tempo, ali no meu cálculo, 5 quilômetros, por exemplo, em 1 hora. Eu fiz 8, então eu tô com 3 de gordura. Aí no outro eu fiz 6, então eu tô com 4 de gordura. Aí no outro eu fiz 7, então eu tô com 6 de gordura. É, que aí você não fica se martirizando durante Isso. a prova. Aí na hora que você vai ver a prova, às vezes você tanto. Então, não tanto que a Vanessa, eu falo muito, porque além de minha esposa, né, tudo, quando na prova ela é a Vanessa, eu sou o Thiago. Porque eu brigo com ela, ela briga comigo. E a Chuchu, Legal, que é a minha filha. Eu acho isso muito legal. E a Chuchu briga comigo também. Tá muito rápido. Pode reduzir. Tem tempo de gordura. Porque às vezes eu tô num trecho que é um esforço de subida muito grande, eu tô sentando a madeira, mas por quê? Se eu tenho gordura. Então eu posso tirar o pé naquela... Você entendeu? Legal. Essa é a jogada principal para as provas. As provas que o Thiagão faz, o Parça e o Danilo Parça também, que é outro da Guerreiros, que é monstro. Tem vários. O Luciano, nossa, não precisa ficar falando o nome. Nós somos mais de 70 lá. E tudo, descobri essa semana que na Guerreiros 60% é 40 a mais, hein, cara? É mesmo? Nós 60% da Guerreiros ou mais, se eu não me engano, ou é 60 alunos ou é 60%. Eu não tenho certeza. É 40 mais. Tem noção disso? Nós somos 40 mais. O Depa é um cara fora da casinha Que também, legal, corre né? muito. Então, é difícil. E a Vanessa, cara, é assim. Uma coisa que ela sempre falou ali que eu vi. Não vomita. Se você vomitar, vai parar. Não vomita, engole aí. Não vomita. E gritando comigo, não vomita nas provas. Não vomitar, vai parar. Não vomita. Eu, mano, não vomita. Cara, por isso que eu falo que é surreal. É surreal aquele sentimento. Eu acho foda também. Eu agradeço. Eu falo que eu agradeço a Morgana, o Caio, o Góis, por terem me apresentado a Guerreiros. Porque foi por causa deles que eles, sabe Nada assim? é por acaso, né? Não, cara. Aí... Nada na vida. O Caio, nossa, era um cara que falava assim, o Caio, né, que a gente fala, o Caio da Morgana, né? Ele falava, nossa, não, cara, corrida, pá, a primeira vez que eu corri com ele, corri junto com ele, tá. Meu cara pegou, ele já treinava judô, jiu-jitsu, né? Mais novo, tudo, né? O cara é moleque, o cara é desenrolado. E o cara é focado também, mano. Faca no dente, fez várias provas, várias ultra. Putz, eu tenho um sonho pra fazer uma ultra. Depois eu te falo no off. Que não dá pra falar ele aqui. Nu! Hã? Nu! Só de Zorba. Olha lá ele. Com o maiô do Borat. É capaz de a gente sair correndo com o cabelo assim. Sei. Eu tenho um sonho de uma ultra aí, é que ela tem que fazer em Não dois. tem os caras indo de sunga agora? Se eu ver, eu vou dar risada. Tem o cara que foi de sunga, Eu não sei vi. qual prova gringa aí, o maluco tava de sunga, né? Acho que na Missão também tinha um maluco de sunga. Esses caras estão... É pra chamar atenção, né? E nem correm porra nenhuma, velho.
Ah, já tenho vontade de levar pro boxe. Tava dar um só pau de lá, sunga né? e mochilinha de hidratação. Eu não lembro se é isso mesmo, cara. Eu tenho vontade de fazer uma ultra, mas ela é dupla, né? Então, depois eu falo Ixi. no off. E é que esse ano eu não vou fazer porque eu tenho as lutas, né? Vou dar uma martelada na cara aí. Você Acho que quer vai ser. dupla? Eu conheço bastante gente, cara. Fica tranquilo. A gente, Então, a dupla. eu Depois, chamo. depois É mista? É dupla mista? dupla Ah, mista. meu Depois eu Deus do falo. céu. Ah, vou beber água pra não... Bebe água aí. Depois eu falo no off. Mas eu quero Você fazer. quer que eu beba? Eu vou beber. Box. Ah, Então, pô, meu Deus do céu. Faz um corte assim que vai ficar top, porque senão... filha da mãe, velho. Fazer. Aí, Gasgal, eu falei que eu não podia vir. E eu te avisei, cara. Você que falou, não, vai, Thiago, vem que vai ser mó resenha. Depois Então, eu tamo falo. aí. Thiago, a gente tem 5 minutos aí. Putz, cara, Quais valeu, suas mano. expectativas? Foi da hora conversar com você. Obrigado, A obrigado, gente vai cara. voltar Obrigado, porque eu Cadu. quero você, o Jefferson e o Xuxa aqui, se Deus abençoar mais uma pessoa. O bom é que o Yalgé, nós já tá com advogado se fizer qualquer coisa. Já tem você, Tem o Jefferson. Então eu quero o Jefferson, o Xuxa e mais uma pessoa aí que Deus vai abençoar, trazer. E fala aí, obrigado mesmo por Valeu, estar aqui. cara, obrigado Meu, você eu por essa sempre oportunidade, te falei, mano. né? Eu acho sua história super inspiradora. Na pandemia a gente fez várias lives lá, Sim. né? Pra não deixar a moral cair da galera que tava Uhum. começando a correr. Meu, portas abertas também quando quiser fazer as provas em falar aí. E o pessoal da Guerreiros também tá sempre. Ah, cara, são convidados a virem aqui. Eu tô muito agradecido, né, por estar vindo aqui. Eu falei pra você que eu não me considero um cara fora da casinha, né, igual muitos que eu considero. Então, eu me considero um cara que treina, que eu falei pra você, um cara normal que treina e que gosta de incentivar, cara. Eu quero incentivar cada vez mais e mais pessoas do que eu puder. Legal, e tá conseguindo. Tá Puta, alcançando graças a bastante Deus, gente. amo o que eu faço, amo correr, amo minha família, amo as guerreiras, todos um por um, sabe, meus amigos. E eu falo de amor, as pessoas falam, pô, Thiago, né? Cara, eu tenho um amor fraterno por muitas pessoas, por você, cara, todo mundo, sendo sincero, tá? Pela Bruna, pela galera, tudo. Eu acho que você expressar o amor que você sente pelos seus amigos, pela conquista deles, é gratificante, cara. Deus, eu me emociono porque eu falo, cara, é muito bom você ver um amigo vencendo, cara. Se as pessoas um dia descobrirem esse valor, eles vão entender o valor não só da corrida, mas de tudo. Porque a felicidade, pra mim, a Vanessa às vezes me critica muito porque eu confio muito nos outros. Eu acho que é o mal do ser humano não confiar. Eu acho que se você confiar, você amar e você saber que um amigo seu conquistou algo, não precisa ser material, cara, mas conquistou algo, é gratificante. No dia que você veio na prova correndo, que eu comecei a gritar que você, tá muito devagar. Vai, Cadu, dá! Foi aqui em Mogi, né? Isso. Foi isso mesmo. Por causa disso, que eu sabia o tempo que você queria, eu tava olhando que ia dar tempo. Então aquilo foi gratificante. O Parça, quando conseguiu fazer a primeira 100 dele, eu gritava dentro da minha casa, e todo mundo disse, o que aconteceu? O cara lá em Minas chegou. O Henrique. Então, a galera... sabe, a Morgana faltando um minuto, conseguiu. O Caio, então, para mim, o Alvarenga, que é outro, sabe? Então, conseguiu 470, o Mahane. Então, eu vejo que eu ter esse amor ajuda, cara. Da hora, parabéns, mano. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, teremos novidades em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele quer. Com certeza quer. Um minuto, vai fechar com um minuto? Eu vou falar com um minuto faltando. Pode falar. O que vai acontecer? Não, vou prever, mama. Eu não posso falar ainda. Por quê? Tá com medo? Por que não? O que eu vou falar por enquanto, que eu posso falar é que eu vou lutar contra o angolano, um pastor Josafa, não sei, Josafa. Peraí, deixa eu recomeçar, porque eu esqueci o nome do cara. Vai acabar. Não, dá pra passar uns minutinhos. Eu vou lutar contra Josafa, um pastor bem forte no Instagram. Ele falou que ia me derrubar em 15 segundos. Eu vou ganhar dele aqui no Brasil. E se quiser um revanche em Angola, eu ganho dele lá também. Esse é o que eu posso falar. A outra parte eu não posso falar. Você vai ter aquele... Qual que é o nome que fica no cantinho lá? Meu treinador vai estar lá. Não o treinador.
ele dá um nome americano bonito pro cara que fica no cantinho. Eu não lembro agora, mas quando eu lembrar, eu vou falar. Mas, sabe assim, geralmente... Vai ter aquelas moças que levantam a placa? Essas aí eu acho que vai, Aê! mas por enquanto esse é o sonho que eu posso falar. Cara, ainda bem, tudo vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu também tenho. Tenho certeza. Deus é O mundo dá volta. Pessoal, é isso. Valeu por hoje. De volta pro futuro. De volta pro futuro. Eu tô sonhando com isso. Com certeza. De volta e vai pro futuro. Eu tô pensando nisso aí mesmo. Tá bom? Eu posso mandar um abraço aí, galera? Valeu, galera. Obrigado, um abraço. Valeu todo mundo. Eu sou aqui mesmo. E bora ultra, né, velho? É assim que eu falava e é assim que eu vou falar sempre. Ó, Bruna, um beijo, viu? Ó, meu amigo tá solteiro. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.